Nesta aula vamos ver como trabalhar com o Camera Raw. Eu tenho aqui o Bridge aberto. Nós vimos numa das primeiras aulas o que é o Bridge, para que serve. Eu vou-te mostrar como abrir. Vais ao menu do Office e procuras por Bridge. Eu tenho aqui as últimas 3 versões. Escolhes a tua versão, a que tiveres instalada, a mais recente, e ser-te-á aberto o Bridge. Depois só tens que, aqui nas pastas, navegar até à pasta. Eu já tenho aqui a pasta que eu preciso, portanto os ficheiros usados nas aulas. É este que também deves aceder, aquele que te foi disponibilizado no site. E temos aqui então um ficheiro CR2, portanto isto é um ficheiro RAW. Repara aqui, Document Type, Camera Raw Image, portanto é um ficheiro Camera Raw. Nós temos aqui os dados desta imagem, temos mais dados para baixo. Repara, temos aqui, isto são os chamados metadados. Portanto, nós temos aqui, nem todos são preenchidos, mas temos aqui muita informação sobre este ficheiro. Nós, para abrirmos o Camera Raw, temos duas hipóteses. Aqui no Bridge podemos fazer Ctrl R ou simplesmente botão lá direito e abrir com o Camera Raw. Já vamos fazer. Eu só quero mostrar outra hipótese de abrir os ficheiros RAW com o Camera Raw. Portanto, no Photoshop, Files, File, Open, e procuras o mesmo ficheiro. Portanto, eu vou aqui mesmo abrir, depois cancelo. E o Photoshop vai detectar imediatamente que é um ficheiro RAW e abre logo o Camera Raw. Repara que eu tenho já então aqui o ficheiro aberto. Portanto, eu vou aqui cancelar. Podes usar o método que quiseres, podes usar a partir do Photoshop ou a partir do Bridge. Eu vou usar a partir do Bridge, portanto vou fazer Ctrl R para abrir o Camera Raw. E o primeiro sítio onde deves ir é aqui em baixo. Escolher o espaço, aqui o espaço de cor Adobe RGB. Tens aqui outros. Este aqui é mais para ecrã. Estes aproximam-se mais do LED, mas podes deixar Adobe RGB. Aqui a profundidade, nós já falámos sobre os bits por canal. Portanto, 8 ou 16 para esta imagem, só tem estas duas. Mas 8 bits, como já vimos, também chega perfeitamente. Nós podemos alterar também aqui o tamanho, mas podes deixar tal e qual como vem, portanto vem de origem, está bom. Podes deixar a resolução a 240, embora mesmo possa vir a ser para impressão, podes deixar a 240 e para já o Sharpen não vamos mexer. Podemos clicar aqui para depois ele abrir como um Smart Object no Photoshop, mas podes deixar estar também. Portanto, era só para te mostrar que temos aqui a hipótese de configurar, ou melhor, de reconfigurar as características essenciais desta imagem. Então vou fazer OK. Vamos começar por aqui. É provável que no teu não tenhas estas zonas azuis e vermelhas, portanto elas são ativadas aqui. De origem acho que elas vêm desativadas, eu já tinha ativado, já usei várias vezes. Portanto eu vou clicar 2 vezes, não, ele não abre mais. Mas posso sempre alargá-lo aqui. Portanto, voltando aqui ao nosso Camera Raw, nós podemos clicar aqui, podemos e devemos clicar aqui nesta setinha ativa as zonas completamente escuras. Portanto, estas são as zonas completamente pretas que poderão estar para além do preto. Portanto, isto pode parecer um bocadinho estranho. Nós nas aulas também já tínhamos visto isso. Isto pode vir um bocadinho para além do preto. Portanto, poderá ter ficado tão exposto, ou melhor, tão pouco exposto que nem sequer conseguimos a informação que lá está e por isso ficou o preto. Portanto, é esta a dúvida que se coloca aqui. Se é o preto porque era mesmo aquele preto ou se não teve o tempo suficiente para ir recolher aquela informação. O branco mostra a vermelho, portanto estas zonas são completamente brancas. Repara, eu passo aqui, repara aqui no RGB. 255, 255, 255, portanto isto é um branco puro, mas a questão é se isto não ficou queimado demais e aqui havia informação que era preciso ir buscar. Nós podemos corrigir a situação de várias formas, mas antes disso vamos ver algumas definições que devemos logo fazer quando abrimos o Camera Raw. Então a primeira definição que devemos fazer é a correção das lentes. Existe um processo que acontece, melhor, um acontecimento que é a aberração cromática. Nesta imagem não vai dar para ver, se ela estivesse ao baixo talvez desse para ver, e teríamos de ter uma linha vertical aqui, por exemplo, uma parede de uma casa. Se fizéssemos zoom, bastante zoom, iríamos conseguir ver nas linhas das pontas um fio magenta, portanto isso é a aberração cromática. Nós, para
para corrigirmos isso, clicamos em Enable Lens Profile Correction, portanto ele vai corrigir e nós podemos também dizer qual é a máquina, no meu caso era uma Canon, portanto, e depois podemos especificar o modelo e nós podemos, além de especificar o modelo e o perfil que a máquina está a usar, nós podemos definir duas coisas. Portanto, se a tua versão é CS4 ou anterior, provavelmente não tens estas duas opções, portanto, aqui para aplicar a correção da lente, portanto, dependendo das lentes e das máquinas, a fotografia pode ficar meio arredondada, portanto as pontas ficam arredondadas e então nós podemos corrigir aqui, mas se especificares um modelo não precisas mexer aqui, mas podes vir aqui a mexer, nós não vamos notar a grande diferença agora, eu vou deixar a 100, e aqui a aberração cromática, portanto podes corrigir então aquela linha magenta que fica, que eu estava a dizer, portanto, desculpa, eu estava-me a enganar, portanto aqui é o efeito vinheta e a aberração cromática está aqui, é só clicar e é aqui que ele tira então a aberração cromática, aquela linha magenta que eu te falava há pouco, aqui é a distorção da lente e aqui é o efeito vinheta. Depois, outro sítio onde podemos ir é aqui a Tone Curve e nós temos então aqui o nosso histograma e nós podemos então aqui mudar para Point e aqui linear e podemos usar, como vimos nas aulas, este histograma está completo, mas vamos imaginar que tinhas só aqui o histograma até aqui, podias vir aqui e corrigir isto até onde houvesse pixels, não é o caso, portanto este foi um mau exemplo, mas de qualquer das formas podias fazer isto e podias, neste caso a versão CS4 ainda não tinha esta hipótese, que era nós especificarmos qual é o canal que vamos mexer e que vamos trabalhar. Portanto, nós também podemos, por exemplo, fixar o ponto do meio, isto é uma das muito usadas para ganhar contraste, aumentar os brancos. Repara que eu estou a tornar os brancos mais claros, portanto estou a queimar mais zonas da imagem e escurecer as zonas escuras, repara que eu ganhei mais pontos azuis. Mas já lá vamos, eu vou aqui andar para trás, Ctrl Alt Z, ou podia também ter agarrado num ponto e mandá-lo fora. E vamos então voltar à nossa primeira opção, a regra geral é aqui que vais trabalhar mais. Nós podemos controlar aqui a temperatura de cor, mas antes de passarmos para aqui, vamos ver aqui duas ou três primeiras ferramentas. Portanto, aqui estas nós já conhecemos do Photoshop, portanto a Hand Tool para mexer na imagem, não vai dar porque eu não tenho a imagem ampliada, então vou aqui ampliar um pouco para mexer a imagem, repara, nós já tínhamos visto isso. Portanto, eu vou aqui, repara, tens aqui também, podes clicar aqui em Fit and View para ter então aqui a tua imagem toda completa e nós temos aqui esta hipótese do White Balance Tool. Portanto, esta hipótese, embora se chame White Balance, nós devemos clicar numa zona neutra e ele vai fazer, vai corrigir a imagem em função dessa zona neutra. Portanto, eu vou dizer onde é que está o cinzento neutro nesta imagem. Portanto, eu vou indicar, por exemplo, aqui. Não estava muito longe, ela ficou muito perto, mas vamos imaginar que eu vou dizer que o cinzento é este. Ela vai mudar muito, portanto ele vai, em função de eu ter dito que isto era cinzento e não era, ele fez a conversão total da imagem. Então vou andar para trás porque enganei aqui o Photoshop. Portanto, uma coisa que podemos fazer é clicar numa zona neutra e ele faz a conversão. Neste caso não fez nada porque já estava feito, já tinha clicado neste sítio. Nós podemos também tirar aqui amostras de imagem, amostras para depois conseguir avaliar vários exemplos. Portanto, eu posso clicar aqui, repara, nós podemos clicar aqui em vários lados, portanto, para depois analisar o que é que aconteceu. Nós vimos também no Photoshop uma ferramenta deste tipo, mas só permitia 4, portanto eu vou fechar. Nós podemos também usar aqui a ferramenta Target Adjustment Tool, basta clicar numa zona e dizer que queremos clarear ou escurecer. Repara, eu ando para cima, clareio, e ando para baixo, escureço. Repara o histograma todo a mexer. Portanto, estou a mexer naqueles pixels, depois os outros vão atrás à medida que eu vou esticando mais. Portanto, se eu clarear mais, claro que depois os outros também começam a ir atrás. Então vou andar para trás mais uma vez, é apenas para mostrar. Aqui a ferramenta Crop não, é só para cortar. Aqui esta é bastante interessante, eu vou aqui apenas exemplificar. Nós vimos numa das aulas como usar uma ferramenta muito parecida, foi a Ruler. Nós queremos, por exemplo, que esta linha desta árvore fique certa com a imagem, nós clicamos, por exemplo assim,
e se clicarmos no Enter ele vai endireitar a fotografia. Repara que esta linha agora e aquela que eu tracei vão ficar paralelas. Portanto eu vou fazer Ctrl Z para não aplicar. Esta ferramenta é bastante interessante para quando há sujidade na lente, por exemplo. Vamos imaginar que era um ponto de sujidade. Então nós só temos que arrastar aqui o círculo. Portanto podemos acertá-lo melhor. E depois este verde nós podemos indicar onde é que ele vai buscar os pixels. Este está um bocadinho lento agora, portanto eu não estou a conseguir por causa disso. Eu vou aqui andar para trás. Repara que agora eu já consigo, mas ele está muito lento, porque ele vai procurar dentro deste círculo o que vai substituir ali, e eu não estou a conseguir. Eu posso aqui mover a dimensão das bolas também, mas o meu computador está a ficar um pouco lento, mas eu acho que dá para perceber. Então só tens que arrastar, ele está a demorar algum tempo a arrastar, e agora já vai fazer uma compensação. Quando ele conseguir processar esta informação, vai conseguir processar, vai corrigir aquela sujidade de lente. Por exemplo, alguns pequenos pormenores podes corrigir imediatamente aqui. Eu vou fazer Ctrl Z, espero que o computador agora não bloqueie. Então eu até posso deixar assim para não esforçá-lo mais. E vamos então, ficou aqui a marca, mas não é grave. Portanto, esta ferramenta para corrigir os olhos vermelhos, igual lá do Photoshop. E aqui nós temos um pincel. Eu vou mudar de ferramenta. Repara que nós temos aqui as características desta imagem. Repara especialmente aqui, as outras estão a 0, tudo bem, nós não mexemos ainda, mas quando eu clico aqui, fica então tudo a 0, fica só a exposição como foi tirada da máquina, e eu vou aqui baixar isto para caber na imagem, portanto caber aqui na visualização, e vamos imaginar que eu agora quero expor um bocadinho mais aqui o tronco. Portanto eu agora vou com o pincel e onde eu passar, eu clareio. Repara que eu já estou aqui a passar em zonas que não devo e ele está a clarear. Portanto, obviamente, eu posso reduzir a dimensão do pincel. Para o fazer, eu posso simplesmente clicar no botão lado direito e arrastar para um lado ou para o outro. Portanto, assim talvez se ajuste melhor. Eu quero só mostrar aqui, eu vou deixar grande para mostrar aqui no centro, aquele risco contínuo preto é onde vai ser aplicado o que nós tivermos aqui. Portanto, aqui é bastante, 1.3 é bastante exposição a mais. Portanto, depois à volta, entre o risco preto e o tracejado, é a suavização. Por isso é que nós temos dois círculos. Portanto, eu vou clicar com o botão lá direito e vou reduzir então aqui um pouco para que possa trabalhar mais à vontade. E então agora eu só posso passar só onde eu quiser e estou então a expor esta zona as zonas que eu quiser da imagem. Vou fazer Ctrl Z apenas para mostrar como funciona. E agora temos aqui também esta ferramenta. Esta ferramenta é bastante útil se nós tivermos uma zona reta da imagem onde queremos aplicar, por exemplo, agora neste caso, eu ainda agora apliquei a mais, agora vou tirar a exposição, portanto vou tirar o tempo de exposição desta fotografia. Por isso é que este processo chama-se revelar fotografias, é quase como um processo analógico, mas com muito mais especialidades e de uma forma muito mais fácil. Portanto, eu agora vou expor em menos 1 aqui esta parte da imagem. Portanto, só tenho que arrastar. Se eu andar para cima e para baixo, posso rodá-la. Repara que eu já estou ali a notar o efeito. Portanto, eu posso dizer que quero só isto. É óbvio que é um bocadinho limitado, porque há aqui zonas que eu vou apanhar que provavelmente não queria. Mas, de qualquer das formas, eu posso agora escurecer mais ou escurecer menos. Funciona muito semelhante à outra. Repara que ele não põe a zona toda, ele faz um gradiente, portanto eu posso ainda esticar aqui mais um bocadinho, portanto para onde eu quiser, e repara que ele escureceu aqui esta zona toda e fez uma suavização para aqui para que não seja demasiado bruta. As outras hipóteses, eu vou aqui fazer escape, desculpa, não é isto que eu queria fazer, portanto eu vou fazer Ctrl R, era só mudar de ferramenta, eu fiz escape, saí do Camera Raw. E portanto nós temos aqui as opções para as preferências para o Camera Raw e podemos rodar aqui as imagens, não são menos importantes. Então vamos lá começar a trabalhar aqui no Camera Raw nesta parte mais importante, são pelo menos estes dois, este também, estes três também, e depois aqui os blacks também pode ser importante, mas é aqui que nós controlamos as cores da imagem, portanto a temperatura de cor. Portanto, se eu quero uma temperatura mais viva, digamos assim, ou mais fria,
Portanto, repara que ela está a mudar de cor. Uma coisa importante em relação pelo menos a estes dois menus, isto pode mudar muito de ecrã para ecrã. O ideal será nós termos ecrãs calibrados em termos de cor, e portáteis não é muito aconselhável, porque os portáteis, se nós inclinarmos o ecrã para trás ou para a frente, depende da qualidade do teu ecrã, como é óbvio. O meu, se eu inclinar uma direção e inclinar outra, as cores mudam, portanto isso vai me enganar bastante aqui nesta questão da temperatura de cor. Por isso é aconselhável ter bons ecrãs, ecrãs calibrados e de preferência que não sejam fixos. Se for Macintosh tens um bom ecrã, portanto estás à vontade para trabalhar mesmo em portátil, porque não tens esta questão. Portanto, continuando, nós temos então aqui a temperatura de cor. Podemos querer uma cor mais quente ou mais fria. Vamos tentar arranjar aqui um meio termo. Isto obviamente depende das cores que estão na imagem, e vais ter que ter então tua noção do que vais querer. Portanto, eu aqui noto que a minha já está a ficar demasiado vermelha. Assim está demasiado gélida, está demasiado fria. Portanto, eu vou tentar arranjar aqui o meio termo. E aqui o tinte, portanto, muito semelhante à outra, mas com o magenta e o verde. Portanto, se eu quero puxar pelos verdes, venho aqui. Ou se eu quero que eles fiquem mais avermelhados, digamos assim, venho aqui. Portanto, nota-se mais no tronco, mas aqui os verdes, repara que se eu puxar aqui bastante, no tronco sim fica verde, mas no resto também fica. Portanto, aqui nós arranjamos um ponto médio para aquilo que acharmos que fica bem. Portanto, aqui eu vou tentar puxar um bocadinho mais por verdes, mas não, já é demais. Portanto, vou tentar fazer isto. Aqui a exposição total da imagem, portanto, aqui eu posso clareá-la toda de uma vez ou escurecê-la. Repara que se eu escurecer, repara nos vermelhos, os vermelhos estão a diminuir, mas obviamente eu não posso ter esta imagem assim, portanto vamos ter que usar outra técnica para eliminar aqueles vermelhos. Portanto, convém não termos grandes áreas de vermelhos nem grandes áreas de preto. Aqui por acaso o preto são apenas uns pontinhos, não é grave, mas se for uma área bastante grande deve ser corrigida. Portanto, eu vou aqui puxar o meu ecrã para tentar ver melhor e vou aqui reduzir um bocadinho. Sim, parece-me bem assim. Nós depois ainda podemos mexer mais. Aqui o contraste, portanto, nós podemos dar aqui um pouco de contraste, embora depois no Photoshop tenhamos ferramentas que se calhar são mais adequadas para isto. Nós podemos mexer também aqui nas altas luzes, portanto é aqui que nós vamos tentar corrigir esta questão aqui. Portanto, as altas luzes nós podemos escurecê-las um pouco, convém não abusar, e neste caso é mais que suficiente. Portanto, não convém passar muito dos menos 20, menos 30 e para cima também não. Portanto, neste caso seria o contrário. Portanto, se tivesse imagem demasiado escura, colocarias para aqui, para puxar pelas altas luzes, digamos assim. Portanto, e aqui o contrário para as sombras. Aqui provavelmente vamos... é como eu disse, esta parte da imagem não está muito má, mas vamos então aqui clarear um bocadinho as sombras. Não conseguimos, mas não há problema, porque aquilo são apenas uns pontinhos negros e esses podemos tentar corrigir aqui nos blacks. Portanto, clarear apenas os que são mesmo pretos. Portanto, é isso que estamos a fazer e repara que resolveu aqui muito bem esta questão. Portanto, aqui temos uns pontinhos ainda, não é grave, a imagem podia ficar assim, são apenas uns pontinhos, mas podemos ainda escurecer o que é totalmente branco e repara que alguns estão a desaparecer. Portanto, eu não vou abusar muito, não vou passar dos 30. Aqui podemos ainda clarear a fotografia. Eu vou deixar a 0 e vou aqui puxar para baixo. E aqui a vibração das cores. Portanto, a forma como as cores se comportam. Vou deixar mais uma vez a 0. E a saturação das cores. Portanto, se as cores são muito intensas ou pouco intensas, até um ponto que nós colocamos-la a preto e branco. Nós podemos voltar aqui ao tone curve e vamos imaginar que tínhamos aqui então uma zona ainda muito subexposta, portanto muito vermelha. Portanto, os brancos tinham passado da gama dos brancos, eram mais que brancos, digamos assim. Há aqui um pequeno truque que nós podemos fazer, devemos ter algum cuidado com este truque que eu vou mostrar. Portanto, a origem vem 255, 255, nós com o ponto selecionado clicamos uma vez. Repara que desapareceu-me ali, eu vou repetir, repara, eu vou andar para baixo e desapareceu-me então aqueles pontos todos. Portanto, duas vezes no máximo, não faças mais que isso, não vais perder gama. Portanto, aqui, repara que se andares muito para baixo vais perder aqui pixels, não faças mais que isso, fazes apenas 1, 2 no máximo, e a linha baixou um bocadinho. Portanto, eu vou aqui exagerar, o que aconteceu foi isto, mas apenas
1 passou aqui para 254. Portanto, eu vou até aqui pôr. Portanto, repara que... desculpa, se calhar enganei-me. Portanto, eu vou pôr aqui outra vez nos 255 e vou então clicar. Pois era no output, eu devia, para baixar é aqui, para andar para trás é aqui. Portanto, como eu expliquei há pouco, nós podemos andar aqui para trás caso não tenhamos o histograma completo. Portanto, vamos imaginar que o nosso histograma ia só até aqui e depois tinha uma zona sem pixels, nós agarrávamos e colocávamos aqui. Vais notar uma diferença muito grande. Imagens que parecem pálidas vão ficar muito boas. E podes também adicionar contraste adicionando, por exemplo, o ponto ao centro, aqui clareando os claros e escurecendo os escuros. Portanto, é aqui que deves aplicar o contraste. Portanto, repara que a imagem está a ganhar outra vida. Posso clarear ainda mais. Portanto, obviamente, aqui são os brancos. Se está muito perto dos brancos, aqui ainda são uns cinzentos. Repara que agora eu já estou aqui a ganhar alguns porque eu estou a clarear os claros. Estou a torná-los mais claros, digamos assim. E portanto nós podemos agora fazer aqui o que quisermos, tendo em conta que não devemos exagerar muito. Aqui nestas não devemos fazer, por exemplo, isto. Isto é completamente inaceitável, não faz qualquer sentido. Portanto, são apenas alguns toques. Às vezes temos que andar aqui mais um ponto para baixo, podemos andar com as setas de direção e fazer isto. E ter aqui alguma sensibilidade para perceber o que resulta bem nesta imagem. Eu vou voltar aqui à exposição e vou dar aqui mais um bocadinho. Parece-me que esta imagem precisa um bocadinho mais de exposição. Sim, agora ficou melhor. Pelo menos no meu ecrã ficou melhor, no teu pode estar diferente. E vou então tentar corrigir aqui os brancos. Portanto, aqui ele já está a menos 28. Portanto, eu vou aqui outra vez. O processo é este, é aqui entre estes e este, tentar não exagerar em nenhum dos dois. Eu vou aqui baixar um pouco. Portanto, repara como eu baixei aqui um pouco e corrigi a situação. Portanto, aqui como está não faz mal, a imagem agora está bem melhor. Aqui eu quero só explicar uma coisa aqui em relação a estes últimos, há pouco me passou. Portanto, aqui nós na verdade aplicamos através do exposure ou das altas luzes, não precisamos mexer neste. Não é preciso, portanto nós conseguimos uma maior claridade através da exposição, por exemplo. E o Vibrance vai mudar as cores em função do tom da pele, portanto, mas deixa o tom da pele inalterável. E a saturação faz o contrário, portanto, vai colocar as cores mais saturadas ou menos saturadas em função sempre da cor da pele. É apenas um pormenor que pode ser útil. Estes passos que nós vimos até agora são os mais usados no Camera Raw. Praticamente com estas hipóteses consegue resolver todos os problemas, mas vamos só analisar aqui mais algumas hipóteses. Nós podemos criar snapshots, portanto são aqueles momentos-chave que nós achamos, tal como vimos no Photoshop. Podemos tirar, é como uma fotografia daquele momento e depois voltar atrás quando quisermos. Portanto, é muito fácil. Portanto, nós podemos criar agora um snapshot. E agora eu vou aqui mudar, por exemplo, assim. Eu estou a fazer de propósito para danificar. E eu vou aqui criar outro snapshot. E agora repara, eu quero voltar ao 1, basta-me clicar aqui e voltei, ou voltar ao 2. Portanto, eu tenho aqui de repente várias hipóteses. Portanto, nós vimos muito parecido com isto na aula em que vimos o History, o painel History. Nós podemos também aqui mexer na nitidez, embora no Photoshop depois também possamos fazê-lo. Nós podemos aqui tentar que a imagem ganhe alguma nitidez. Claro, temos que fazer aqui zoom para tentar perceber o que está a resultar e o que não está. Podemos mexer nestes valores todos. A maior parte deles nós também já vimos nas aulas como funciona. Portanto, agora era só fazer aqui zoom e tentar perceber se está a ganhar ou não o Sharp, portanto a nitidez. Nós aqui temos a quantidade de Sharp que queremos aplicar, o rádius, a vizinhança com os pixels, portanto, quanto maior, mais pixels ao lado serão afetados pelo Sharp, o nível de detalhe e aqui o masking limita a ação do Sharp. Portanto, uma maneira fácil de nós vermos quais são os pixels que estão a ser afetados é clicar no Alt, deixar premido e arrastar. Repara que eu estou a aumentar o nível. Portanto, isto é um truque que funciona também noutros comandos, que é quando clicamos no Alt, deixamos premido e arrastamos e passa a imagem a ter uma máscara para nós vermos quais são os pixels que vão ser afetados pelo Sharp. Portanto, eu aqui posso exagerar um bocadinho, posso deixar assim, vou deixar.
Portanto, o Sharp foi essencialmente aqui nestas zonas. Os outros são fáceis de luminância, detalhe da luminância, portanto, do brilho e a cor. Portanto, mas, como disse, a partir destes aqui, estes aqui são os que vais precisar mais, e no Photoshop também podes dar o Sharp que precisares. O próximo tem a ver com as cores. Portanto, vamos experimentar aqui no verde, que é a predominância de cor maior que nós temos. Eu acho que graficamente isto ajuda-nos logo. Portanto, repara, eu quero aqui que os verdes se tornem mais amarelos. Repara como os verdes se tornaram então mais amarelos. Ou se tornem mais azuis. Portanto, se for o 0, fica na cor que eles devem ter. O mesmo se passa para as outras cores. Aqui não é um bom exemplo porque nós não temos aqui muitas cores. Mas, por exemplo, aqui nos amarelos talvez sinta aqui algum efeito. Portanto, eu vou exagerar. Repara que notou-se aqui algum efeito no tronco. E, portanto, podes mexer então aqui para fazeres aquilo que achas bem. E se quiseres converter para escala de cinzas, converte o grayscale e tens a tua imagem então em cinzas. E nós podemos ainda depois fechar pelo tom de cada um destes. Portanto, se fizermos isto, os vermelhos serão pretos, se fizermos isto, serão brancos. Portanto, nós podemos também aqui individualmente puxar por qualquer uma das cores. Vamos experimentar aqui nos verdes, que são estas cores aqui atrás. Portanto, se eu fizer isto, eles ficam pretos. Repara que até ficaram demasiado pretos, ou ficaram brancos. E os verdes passaram então para branco. Portanto, nós aqui podemos fazer o que quisermos. Mais uma vez, também acho que é bastante simples esta parte. O próximo permite controlar a luz, a cor das altas luzes e das sombras. Portanto, podes mexer aqui, por exemplo, só nas altas luzes, ou mexer aqui depois na saturação das altas luzes, ou nas sombras. Portanto, igual. Este também não é muito complicado, basta depois ver para cada imagem qual é aquele que se adapta melhor. O próximo nós já vimos, talvez eu não tenha clicado. O próximo nós já vimos, talvez eu não tenha clicado, vou clicar para pôr a correção de lens automática. Portanto, eu aqui posso pôr a máquina, como vimos. Não vou agora especificar qual é o modelo, portanto, tu podes especificar. Já tínhamos visto isto no início, não sei, deve ter sido por eu ter feito o snapshot, ele voltou atrás. Vamos a efeitos. Portanto, efeitos, aqui já estamos a inventar um pouco. Eu acho que é melhor trabalhar os efeitos, se for esse o caso, no Photoshop. Mas, de qualquer das formas, temos aqui o grão. Podemos aumentar o grão. Neste caso não dá para ver, temos a imagem muito pequena, mas vamos aqui aumentar. Ele vai demorar um bocadinho de tempo a pensar, porque a imagem é um pouco pesada e o computador está a ficar um bocadinho lento. Mas, de qualquer das formas, eu vou avançando. Portanto, nós podemos aqui definir qual é o tamanho do grão. Já aumentou, portanto, já está a 100%. Portanto, repara que eu posso aqui aumentar o tamanho do grão, notando claramente o efeito ali. Claro que quanto mais pequeno for o grão, maior quantidade de grãos terá. Portanto, a quantidade de grão e a dureza dos grãos. Portanto, podes também mexer aqui, mas como digo, não me parece que faça um trabalho assim muito bom. Acho que o Photoshop é melhor para fazer este trabalho. Nós também podemos, agora vou voltar aqui Fit and View. Portanto, agora nós também podemos aplicar aqui um efeito. É mais fácil se eu mostrar. Portanto, eu vou aqui clicar um destes e vou meter a mount. Portanto, repara, aqui um efeito. Nós depois podemos também mudar aqui o que quisermos. Podemos pôr a suavização ou não. Portanto, mais duro ou mais suave. E mudar também os efeitos que queremos aplicar. A próxima opção é uma opção já avançada do Camera Raw. Permite calibrar a nossa máquina com impressoras, por exemplo, para que depois o resultado seja semelhante. O próximo é para nós gravarmos o que temos feito em termos de revelação. Portanto, nós aqui estamos a fazer uma revelação e gravar quase como se fosse um snapshot, gravar o que queremos que ele grave, dar-lhe o nome e ele fica aqui. Nós podemos na próxima vez querer este efeito exatamente noutra foto. Portanto, esta revelação, relembro que eu gravei tudo, portanto, todas estas características vão ser
guardadas no present e serão carregadas então depois da próxima vez. Se nós quisermos abrir uma fotografia, só temos que vir aqui e ativar o present que nós queremos. Eu vou aqui só retirar este efeito, não gosto disto. Posso deixar assim, não há problema, também não te vou fazer perder mais tempo agora a tentar corrigir aqui algumas partes da imagem. Mas já agora também faço aqui os blacks, torná-los mais claros. Repara que já está a desaparecer aquela zona, mas pronto, fica assim. Esta parte ficou demasiado escura devido aos efeitos que eu dei, portanto eu aqui não estou a conseguir. Ok, foi aqui, eu tenho que pôr aqui no 0, claro, como é óbvio, portanto eu aqui meti outro valor qualquer, mas tudo bem, não é importante. Consigo corrigir, mas também não era importante. Portanto, nós agora, se fizermos done, o fecheiro, o Camera Raw fecha-se e não tem consequência. Portanto, gravamos esta revelação guardamos a revelação no fecheiro. Portanto, eu vou fazer done e ficou guardado. Repara que temos aqui este símbolo indica que este fecheiro já foi revelado. Portanto, nós tivemos este trabalho de abrir o fecheiro no Camera Raw, é por isso que ele tem então aqui este símbolo. Se tivéssemos recortado, aparecia aqui também o símbolo de recorte. Portanto, se acontecer é porque de alguma forma recortaste a imagem, nós acabamos por não o fazer. Eu vou voltar a abrir o Camera Raw, portanto Ctrl R, para ver as outras hipóteses que nós tínhamos. Nós podíamos abrir diretamente, as outras não, a outra, portanto o cancelo para cancelar, e nós podíamos também aqui clicar em Open Image. Se estivesse a trabalhar diretamente do Photoshop é exatamente igual, portanto fazes Open Image e ele vai-te abrir o Photoshop. Repara que já mudou para o Photoshop e portanto agora aqui nós podíamos fazer mais alterações, usar esta imagem para aquilo que nós quiséssemos. Repara que este fecheiro Camera Raw é um pouco pesado, por isso ele está aqui a demorar algum tempo a interpretar, a ler, é mesmo isso, a ler o fecheiro, portanto, mas ele vai conseguir, tenho certeza. E depois temos um fecheiro normal para trabalhar. Portanto, a partir daqui podíamos fazer o que quiséssemos. Por acaso esta revelação aqui no meu computador parece-me bastante bem. Aqui talvez esteja um bocadinho disposta demais, podia ter aqui escurecido um pouco. Mas nós agora podíamos aplicar aqui camadas de ajustamento, por exemplo, onde já vimos também o que é a exposição, e retirar aqui uma parte da exposição, por exemplo, e vir com o pincel, aplicar aqui à máscara, já está. Portanto, eu vou aqui aumentar. Desculpa, não é isso que eu queria fazer. Portanto, aqui eu posso aumentar ainda mais. Portanto, eu posso aqui tentar escurecer apenas aquela parte da imagem. Claro que estou a usar isto de forma muito dura, mas deu para perceber. Também estou a usar aqui uma exposição muito grande. Portanto, agora posso, não é isso que eu queria, portanto eu posso aqui mudar, mas de qualquer das formas não está a ficar um trabalho muito bom, mas acho que dá para perceber a ideia. Portanto, aqui eu não posso exagerar tanto aqui. Portanto, se o normal é 0, eu posso escurecer um pouco, mas não tanto, e agora sim já se começa a ter aqui um resultado mais aceitável. E eu escureci então esta parte da imagem. Portanto, é assim que podes trabalhar. Podes também dar aqui um toquezinho se quiseres, portanto aqui em algumas zonas. Claro que não podes exagerar muito, mesmo 0,88 é bastante, portanto podes escurecer aqui algumas zonas se quiseres. Aqui, por exemplo, esta estrada, se quiseres. E então é assim que se trabalha com o Camera Raw, e depois abrindo no Photoshop é um fecheiro normalíssimo. Eu aconselho-te a guardar sempre, ires guardando cópias de alguns passos importantes que vais tendo ao longo do teu trabalho. O Camera Raw ficaste com ele guardado, portanto está tudo bem, mas agora vamos imaginar que eu queria este fecheiro para depois continuar mais tarde, guardava e podia voltar a guardar. Às vezes temos que ter alguma organização no nosso trabalho e ter passo 1, passo 2, passo 3, por exemplo, e ter uma cópia de segurança para cada um deles, porque às vezes podemos querer voltar atrás e não conseguir. Aqui temos os layers, mas se precisarmos de rasterizar isto ou de fazer o merge, portanto aqui merge layers, ficaria só um, portanto é importante nós irmos guardando cópias de segurança daquilo que precisarmos. Em relação ao Photoshop, agora é que já vimos tudo, incluímos aqui o Camera Raw, que pode ser bastante importante. Eu quero também explicar que o Camera Raw também abre fotografias que não sejam formato RAW.
Por exemplo, o JPEGs também abre, mas a funcionalidade dele principal é exatamente os ficheiros RAW. Portanto, na próxima aula faremos um exercício.